Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês alguns detalhes do projeto da construção da minha bancada que eu uso para fazer testes de hardware, para fazer overclock, para fazer benchmarks. Para ajudar você que quer construir algo semelhante, quero passar para vocês alguns errinhos que eu cometi aí na construção da minha bancada para que você evite esses erros desde já. E também para ajudar todo mundo que quer construir algo do tipo, porque é muito difícil de encontrar bancadas para comprar e o preço também é um absurdo quando você encontra alguma delas no mercado nacional. Então eu vou passar alguns detalhes, vou passar algumas dicas para vocês, para que você consiga construir a sua bancada gastando pouco, que é o principal objetivo, mas sem abrir mão de ter uma aparência, de ter algo funcional aí para você utilizar para fazer overclock, para fazer benchmarks ou para fazer testes de hardware. Bom, a construção dela basicamente é com duas chapas. Eu utilizei chapas de compensado aqui de 4 milímetros de espessura, mas a dica que eu dou para você é utilizar uma chapa de MDF para artesanato, que ela tem 6 milímetros, vai ficar um pouco mais forte. Essa aqui ficou um pouquinho frágil demais. São duas chapas, então, presas com barras de rosca. Então, uma barra de rosca com arruelas e parafusos embaixo e em cima, em cada um dos cantos. São 4 pedaços de barra de rosca. Então, com 1 metro de barra de rosca, você divide em pedaços de 25 centímetros e você consegue fazer a bancada já semelhante a essa daqui. As chapas, então, você pode usar MDF, compensado, alguma coisa que seja aí na casa dos 5, 6 milímetros de espessura. E eu ainda usei pedaços de acrílico para fazer a parte de trás fechada e para fazer aqui a base onde a placa-mãe é colocada em cima. A única peça de gabinete que eu utilizei foi essas baias aqui para colocar os discos rígidos e os leitores ópticos. Então essa aqui é a única peça de computador mesmo que eu utilizei. Na chapa de baixo, a única coisa que eu coloquei foi a fonte de alimentação. Eu fiz um corte nessa chapa aqui para que a ventilação da fonte ficasse para baixo. Ela tem quase 2 dedos aqui de altura, então fica uma ventilação bem interessante na parte de baixo. Isso é fundamental para ventilar a fonte de alimentação. Ou você pode fazer para colocar a fonte invertida, que ela fique com o fã para cima, por exemplo, e você vai ter a ventilação sem cortar a chapa na parte de baixo aqui. Na parte de trás, a única coisa que eu fiz foi fechar com um acrílico. Isso é um acrílico de 2 milímetros, assim como esse que serve de painel para a placa-mãe. Então eu pintei ele só de uma cor diferente aqui para não deixar transparente. E a única ranhura que eu fiz aqui foi para passar então a fonte de alimentação, para prender ela, a furação dos parafusos, e para ventilar então, para sair a parte do calor aqui da fonte de alimentação. Aqui na chapa de cima, então, eu tenho um orifício onde eu deixei para passar o cabeamento aqui da parte de baixo da fonte, dos drivers, para ligar na placa-mãe. Só que eu não calculei isso aqui muito bem e esse é um erro que eu cometi que você pode evitar. Por quê? Eu passando aqui o cabo de alimentação do CPU, que tem que vir até no fundo aqui, não alcançou o cabo. Então eu precisei comprar extensores para colocar nesse cabo aqui. Na verdade, um extensor foi suficiente, mas eu precisei comprar esse extensor, porque eu tinha um orifício aqui para passar o fio e o fio da fonte não alcançou até o conector da minha placa-mãe aqui, ou de outras placas-mãe, que a maioria delas fica nessa mesma posição. Então a dica aqui é que você cuide a posição da fonte para que o fio alcance até no final da placa-mãe, ou que você deixe aqui na parte de cima algum orifício para passar o conector de alimentação do processador, porque vai fazer falta, esse cabo vai acabar não alcançando aqui na parte de cima. Então se você for fazer, atente para esse detalhe, ou então você pode também ter já o extensor, né, para colocar ele se for necessário. Uma outra coisa que eu precisei fazer foi esse corte aqui, ó, no acrílico que serve como bandeja de placa-mãe aqui, como suporte para a placa-mãe. Por quê? A placa de vídeo não encaixava no slot sem esse afundamento aqui, porque eu não prestei atenção nesse detalhe antes. Então uma coisa que você pode fazer é deixar a placa-mãe rente à borda aqui da bancada para que a placa de vídeo, por exemplo, passe pelo lado de fora aqui, ou então você já tem que fazer esse afundamento antes. Eu já tinha tudo pintado, tudo pronto, tive que desmontar tudo para poder cortar e fazer esse detalhe aqui depois para encaixar a placa de vídeo e outras placas de expansão aqui nos slots. Então atende para esse detalhe também. E uma última dica ainda é em relação à pintura. Se você vai pintar com tinta spray ou qualquer outra tinta, não usa tinta esmalte, tá? Não usa tinta que seja a óleo e também não use nenhuma tinta que tenha acabamento em alto brilho. Use uma tinta que tenha acabamento fosco. A tinta com acabamento brilhoso, ela acaba por grudar os cabos, tanto da fonte quanto cabo de dados, os cabos grudam em cima. Qualquer coisa que você deixar em cima, quando você vai tirar, arranca aquela tinta, descasca aquela tinta que tem acabamento brilhoso.
Então compra tinta com acabamento fosco que você vai evitar dores de cabeça aí com descascados futuramente. E lembrando, deixe secar por 72 horas ou mais antes de começar a montar, para evitar também descascados, arranhados ou evitar que a tinta sofra algum dano nos primeiros dias após a aplicação. Eu vou deixar abaixo desse vídeo aqui na descrição, eu vou deixar um link com um worklog mais ou menos que eu fui fazendo durante a construção dessa bancada. Lá tem a descrição mais detalhada de todos os materiais que foram utilizados. Tem também o custo total do projeto, que foi de R$ 115 no meu caso aqui, e mais 16 horas de trabalho. Então relativamente barato, com pouco trabalho e com pouco investimento financeiro também. Eu vou deixar esse link onde você pode acompanhar o passo a passo de como tudo foi feito. Por fotos, não é todo o detalhamento do projeto, mas é mais detalhado do que o resultado final, obviamente. E você pode acompanhar por lá e você pode também usar as ideias aí para construir a sua própria bancada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, sinta-se à vontade para deixar um comentário para a gente aí no nosso site. E se você gostou do vídeo, não esquece, deixa aí um joinha para a gente, compartilha numa rede social para ajudar na divulgação. E se você quer acompanhar os próximos vídeos, não esquece de seguir o RBTech por alguns dos endereços que está aparecendo agora no seu vídeo. No mais, muito obrigado pessoal e até a nossa próxima publicação.